Bolsonaro venceu a eleição na Câmara e tem o Senado e a Câmara agora sob seu comando. Arthur Lira e o seu outro candidato agora estão alinhados, mas nem tanto. Lembrando que o Centrão é um animal que tem muita fome. Cada vez mais que come, mais quer se alimentar e mais deseja. É um desejo infinito, nunca acaba. E é isso que Bolsonaro deve ter cuidado. Essa é a primeira parte. A segunda parte é: a esquerda institucional mostrou-se completamente perdida dentro desse contexto. Se de um lado você tem a esquerda institucional, identitária, que só se preocupa com causas particulares e não os problemas reais de interesse coletivo, você tem uma outra esquerda que se fragmentou e cada um apoiou um candidato. Isso demonstra que tem muita esquerda por aí que tende ao neoliberalismo e a carregar todo o projeto que vem de Bolsonaro. Afinal de contas, teve muitos candidatos aí de esquerda que o apoiaram. E tem outras que resistem à radicalidade, aos princípios. Radicalidade no sentido, como Marx diz, de ir às raízes. E quem é a raiz é o homem. Luiz Erundina é uma das poucas que é radical. Luiz Erundina, Ivan Valente, Gianazzi, esses poucos. Mas a maioria está preocupada com questões do BBB, se fulano de tal está sendo, vamos dizer assim, preconceituoso, racista. São essas preocupações que eles estão detendo neste momento. Então essa esquerda está perdida. É preciso ter um projeto coletivo de interesse de todos e não projetos particulares. Agora, o que eu fico perguntando, o que eles vão fazer agora neste momento? Depois de toda essa dispersão de apoio. Sendo que tem muitos deles que estão o apoiando de maneira assintosa esse pacote que resolveram apoiar. Ou seja, se você apoia, você carrega o pacote. É triste ver uma esquerda assim perdida. Agora, Bolsonaro está dentro desse contexto, vitorioso, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Será que o impeachment sai? Uma coisa é certa, vou fazer um vídeo bem curto aqui. A política tem que sair de nós enquanto povo. Temos que fazer valer o artigo da Constituição. O poder emana do povo e não dos políticos. Eles nos representam. Eles trabalham a nosso serviço e não o seu contrário. É isso que temos que entender. Se a gente entender essa chave de leitura, a situação muda. O que nós temos que fazer enquanto cidadãos são pressionar os políticos cada vez mais. Afinal de contas, nós temos a caminho aí uma PL que visa destruir o serviço público no país, e a pandemia demonstrou como é importante o serviço público. E vários outros pacotes carregados de dinamite e que vai colocar o país muito para trás em relação a outros, potência econômica falando. Vai ficar um país agrário, que só produz isso, não produz ciência, não produz tecnologia, porque não tem investimento em pesquisa, não tem investimento educacional, porque não tem Ministério da Educação, não faz investimento na saúde, porque não há Ministério da Saúde, não há política de meio ambiente, porque não há ministro de meio ambiente. Esse é o contexto. É preciso entender quais são os direitos que nós podemos reivindicar e que precisamos
construir outros direitos que nos são comuns. Não são pautas identitárias de seres particulares que querem transformar o particular no universal. Foi isso que fez a eleição, por exemplo, dos candidatos de Bolsonaro, porque essa esquerda identitária fica perdida perguntando somente em relação a esses seres particulares. Filosoficamente falando, a confusão que eles fazem é o particular com o universal. Eles querem transformar o particular no universal válido para todos. E nisso eles têm condutas fascistas e até nazistas. Foi por essa razão que esta direita está hoje governando por conta desses identitários que são extremamente tolerantes. Não todos, mas a grande maioria. E em certo sentido namoram com o neoliberalismo. Eis o resultado aí hoje. Fruto lá da eleição de 2014, com a perda de Dilma Rousseff, que Aécio, como uma criança birrenta, não aceitou. Depois veio o golpe de 2016, o documento A Ponte de um Futuro, de Michel Temer e seu partido, e ali iniciou-se todo o processo de neoliberalização do Brasil. E agora nós estamos no projeto de ultraliberalização do Brasil. Entendam isso, de uma vez por todas. Entendam o significado da Câmara e a eleição desses dois presidentes. E faça valer o mandato constitucional. Exerça sua cidadania. Não seja gado. Tá certo? Até mais.